Fala galera, tudo bem com vocês? Professor Thales Junqueira chegando aqui com mais um vídeo. Esse aqui de teoria, a parte aqui de trigonometria no ciclo. Mas antes da gente começar, lembre-se de se inscrever no canal, ativar as notificações e, se, claro, você gostar, dá aquele like, certo? É bem legal também quando o pessoal comenta, os comentários são sempre bem-vindos. Vamos lá, vamos começar. Na tela para vocês aí, trigonometria no ciclo, tá certo? As redes sociais estão aqui embaixo, tá certo? Você pode usar também para acessar o nosso QR Code. Vamos lá. Então, começando aqui, pessoal, sobre arcos da circunferência. Dois pontos quaisquer A e B dividem uma circunferência em duas partes, onde cada uma delas é chamada de arco. Você tem aqui dois pontos, o A e o B. Você subdividiu ela em duas partes. Um arco, que é um menor um pouquinho, né? E um outro arco, que é maior. Tá certo? Mas todos eles, ambos, são chamados de arcos. Arcos na circunferência. Essa trigonometria aqui, ela trabalha muito com a nossa circunferência, né? Meia volta, uma volta, né? Um quarto de volta e assim vai, tá bom? Seguindo. A gente comenta aqui sobre a questão dos sentidos, né? A gente trabalha, pessoal, com dois sentidos, né? Tem o sentido horário, que é o sentido do relógio, né? E tem também o sentido anti-horário, que é o sentido oposto ao do relógio. Beleza? Eu já adianto para você que está me acompanhando aí que em trigonometria no ciclo foi feita uma análise. Não, vamos deixar o sentido anti-horário como sentido positivo e o sentido horário como sentido negativo, tá certo? Então, a angulação ficará positiva no sentido anti-horário e ficará negativa no sentido anti-horário. Tranquilo? Seguindo. Medida de arcos e ângulos. Vamos lá? Pessoal, aqui a gente fala aqui sobre essa correlação entre arcos e ângulos. De forma geral, temos as relações. Olha só. Isso aqui é um ângulo, o ângulo alfa. A distância do centro até qualquer ponto da circunferência é chamada de raio. Tá bom? E isso aqui, pessoal, que era justamente nosso arco da circunferência, o arco menor, vai ser o nosso comprimento. Comprimento. Então você imagine uma pista circular, a pessoa caminhando do ponto A até o ponto B, ou do ponto B até o ponto A, tá certo? Bem tranquilo, tá? Só caminha e chega lá, tá? Então, raio, ângulo, o ângulo alfa nesse exemplo aí, e o raio, que é a distância do centro até qualquer ponto. Tranquilo? Seguindo. A gente cita aqui um pouquinho sobre a questão do grau, pessoal. Duas são as formas para a medição de ângulos principais, né? Uma delas é o grau, tá bom? Quando a gente divide a circunferência em 360 arcos congruentes, cada um deles encontramos a medida de 1 grau, tá? Então, você poderia fatiar em 360 partes uma circunferência, né? No caso aqui, um círculo, né? Cada uma desses pedaços aí ia ser classificado, ia ter a medida de 1 grau, tá bom? Então, 1 grau equivalente a 1 sobre 360. 1 de 360 da circunferência, tá certo? Estamos aqui nos conceitos iniciais de trigonometria no ciclo, você que pediu esse vídeo aí, tá bom? Seguindo. Aqui, mais uma vez, pessoal, agora a gente vai colocar os ângulos na circunferência. Começando aqui com 0 graus, vamos utilizar o sentido anti-horário, conforme já havia comentado.
90 graus positivo, 180, 270, 360, tá bom? Esses aí, certo, são os nossos ângulos. São, com certeza, bem importantes, tá bom? E a gente vai observar que dentro disso temos os quadrantes, tá? Cada região dessa é dividida em quadrantes. Então veja só, daqui a pouco a gente comenta. Radiano. Radiano, pessoal, veja só, para você que tem dúvidas sobre radiano. A medida de um arco cujo comprimento, ou seja, pessoal, essa parte aqui é quando ele coincide com o comprimento do raio. Quando isso aqui bate igual a isso aqui, esse ângulo alfa vai valer 1 radiano, tá certo? O alfa vai valer 1 radiano quando o comprimento, tá, do arco é igual ao raio da circunferência. Quando isso acontece, automaticamente o alfa vale 1 radiano. Tranquilo? Então, quando você quer medir comprimentos, tá? Raio, você vai ficar por aqui, tá certo? Utilizando essas regras que vai facilitar. Lembrando, pessoal, que uma volta é 360 graus, tá bom? Seguindo. E aqui, pessoal, uma coisa que a gente gosta de utilizar muito, que é essa correlação entre graus e radianos. Beleza? Então, veja só. 180 graus equivalem a π radianos. Trouxemos aqui uma correlação entre os dois. 0 graus é 0 radianos. 45 graus é π sobre 4 radianos. 90 graus é π sobre 2. 135 é 3π sobre 4. 180 é π. 270, 3π sobre 2. E 360 é 2π. A transformação é bem tranquila, tá certo? A gente colocou aqui bem colorido, tá? Mas a ideia é justamente essa. Se eu tenho π sobre 2 radiano, eu coloco no lugar do π 180 dividido por 2. Isso aqui dá 90 graus. Tranquilo? Se eu tenho aí 3π sobre 2, coloco no lugar do π o quê? 180, só que está multiplicando por 3 e dividindo por 2. 3 vezes 180, 540. Para dividir por 2, 270. Tá certo? E aí está transformado. Tranquilo? Aí, olha essa aqui. Agora, ao contrário. Transforme um exemplozinho aqui. 120 graus em radianos. Pessoal, a maneira que eu acho mais fácil de fazer é a seguinte. Você bota 120 sobre 180 e coloca o π radianos acompanhando. Vamos cortar aqui, 0. Ficou por enquanto 12 sobre 18, ok? Π radianos. Vamos simplificar isso aqui, pessoal, por 6. 12 dividido por 6 dá 2. 18 dividido por 6 dá 3. Aí você coloca lá o π radiano. Tá transformado, tá certo? É claro, você poderia fazer por regra 3 também. Thales, como é que faz por regra 3? Ou seja, chegar, né? Radiano e grau. Se você quiser, poder fazer. Então, olha. Π radianos é 180 graus. Quantos radianos cabem em 120 graus? Você podia fazer, né? Tchuf, tchuf. Faz lá, meio pelos extremos, tá? Você que está acostumado a fazer isso. E vai embora, tá bom? Podia fazer assim? Podia fazer assim. Continuando. Tá certo? Então, transformamos aí 120 graus em radianos. Transforme π sobre 6 radianos em graus. Galera, bem fácil. No lugar do π, você vai colocar 180 graus. Então, fica 180 dividido por 6. Isso aí dá 30 graus.
já está finalizado. Bem fácil, né? Bem tranquilo. Estamos aí revendo, para muitas pessoas vendo pela primeira vez. E a ideia é que você vá crescendo e vá evoluindo. Lembre-se, se você gostar, faça um comentário, dê aquele like, certo? Vamos lá. As redes sociais estão aí na tela para você. Seguindo. Ciclo trigonométrico. No plano cartesiano ortogonal, a circunferência tem centro 0, 0 aqui no meio. E raio unitário. Quando ele fala raio unitário, é porque o raio mede 1, tá bom? Logo pode ser chamado de circunferência trigonométrica ou ciclo trigonométrico, tanto faz aqui. No sentido anti-horário, iremos verificar os arcos positivos. A gente já comentou, né? Que no sentido anti-horário é para a parte positiva. Tranquilo? Seguindo. Então veja só, aqui tem todo mundo aqui vale 1, pessoal. Só que aí, devido à questão posicional, para o lado esquerdo é negativo, para baixo é negativo. Para o lado direito é positivo, para cima é positivo. Então aqui a gente vai utilizar 1, 1, menos 1, menos 1. Tá certo? Em tese, essa distância aí de um para o outro, tá certo? Olhe, a distância, ela é sempre distância, ela é sempre positiva. Você não pode calcular a distância negativa, tá? Mas o ângulo associado, o valor do ângulo associado resulta, a gente vai ver que vai resultar em menos 1, tá certo? Mas vamos lá. Então vamos lá. Os eixos ordenados serão divididos em regiões chamadas de quadrante. Então tá aqui, pessoal, é primeiro quadrante, segundo, terceiro e quarto. Primeiro quadrante entre 0 e 90. Pessoal, fique ligado, porque nem o 0, nem o 90 entram, beleza? São valores entre 30, 45, 60, 80, 85, 75. É entre, nem o 0 não entra, nem o 90 entra, tá bom? Segundo, entre 90 e 180. Tá bom? Beleza, já sabe que nem o 90 entra, nem o 180. Terceiro, entre 180 e 270. E para fechar, 270, 360. Então, já sabe, né? Não tem como você errar mais, saber qual o quadrante. Beleza? Fica ligado aí. E aqui, pessoal, os quadrantes em... Aqui está em grau, né? Aqui os quadrantes em radianos. Tá certo? Então, o primeiro quadrante entre 0 e π sobre 2. Segundo quadrante entre π sobre 2 e π. Terceiro, entre π e 3π sobre 2. E o último, entre 3π sobre 2 e 2π. Tá bom? Thales, eu não gosto de trabalhar muito com radianos. Você vai fazer o quê? Você vai pegar o valor e vai transformar para graus. Só isso. Aí graus você já está mais acostumado. Tranquilo? Bom, os ângulos 0, 90, 180, 270, 360, olha lá, não pertencem a nenhum dos quadrantes do ciclo trigonométrico. Tá bom? Não pertencem a nenhum. Beleza? Vamos seguir. Aqui, pessoal, temos agora a análise dos quadrantes em relação a seno e cosseno, tá bom? Seno, cosseno e tangente fazem parte aí da trigonometria. E a gente começa analisando o quanto equivale eles nos quadrantes. Observe. O seno, ele é positivo no primeiro e no segundo, tá? E ele é negativo no terceiro e no quarto. Já o cosseno, ele é positivo no primeiro e no quarto, e ele é negativo no segundo e no terceiro. Tá bom?
Então, tranquilo, né? Só saber lembrar vocês o seguinte, olha, vou botar uma observação para você. Seno, cosseno e tangente, todos são positivos no primeiro quadrante. Anote isso aí, tá bom? Todos são, no primeiro quadrante, positivos. Todos são positivos no primeiro quadrante. Anote isso aí, tá? Muito bem, muito bem, muito bem. Seguindo. Aqui, pessoal, é a nossa transformação, tá? Olha, eu sempre boto isso aí para a galera, né? Então, eu tenho um ângulo aqui no primeiro quadrante, do segundo para o primeiro. Normalmente a gente chama isso aqui de redução, tá certo? Do segundo para o primeiro quadrante. Eu gosto de fazer 180 menos o ângulo que vir na questão. Do terceiro para o primeiro. Eu gosto de fazer o valor do ângulo menos 180, o valor que vir na questão. E do quarto para o primeiro, eu gosto de fazer 360 menos o valor da questão, tá bom? Mas, pessoal, você pode analisar por esse desenho aí, tá? Você pode associar, né? Para descobrir esse, eu pego 180 menos o alfa. Para descobrir esse, você pode pegar, se não quiser usar essa maneira que eu usei aqui, você pode usar 180 mais o valor de alfa. E essa aqui, 360 menos o valor de alfa. É similar, tá, pessoal? É porque é só questão de gosto, tá bom? Muito bem. Então, observe, olha. Eu botei aqui também a tangente é positiva no primeiro e no terceiro quadrantes, negativa no segundo e no quarto, tá? Então, a tangente seria assim, né? Positiva, positiva, negativa, negativa, ok? Isso aí associado aos quadrantes, tá? Muito bem. Aqui é tranquilo. Pessoal, lembrar sempre que você tem que saber, certo, sobre, vou botar aqui para você, aquela tabelinha, tem que saber, é bom. Olha, dá uma geral aqui. Seno, positivo no primeiro e segundo, negativo terceiro e quarto. Cosseno, positivo primeiro e quarto, negativo segundo e terceiro. Tá? E tangente, lembra que a gente fez na passada, tá certo? E lembre de você, pessoal, é interessante lembrar dessa questão da tabela geral, se você quiser dos ângulos menores, né? Seno, cosseno, tangente. 30, 45, 60. E aí como é que faz? 1, 2, 3, 3, 2, 1, tudo sobre 2. A raiz vai no 3 e também no 2. A tangente é diferente. Raiz de 3 sobre 3, 1, raiz de 3, tá? Então, esses valores aí vão estar associados com ângulos maiores, ângulos que estarão no segundo, no terceiro ou no quarto quadrante, tá bom? Então, beleza? Ângulos notáveis é aquela tabela lá, tá? Essa aqui, certo? Essa tabela aqui é dos ângulos notáveis. Quando se fala em trigonometria, é obrigatório saber essa tabela, tá? Muito bem, então qual o valor do seno de 150? Eu lembro a você, galera, que o seno ele é positivo no primeiro e no segundo, negativo terceiro e quarto. Então essa resposta aqui sairá positiva, porque no segundo quadrante o seno é positivo, tá bom? Então o que é que você vai fazer? Você vai fazer seno, mandando para o primeiro quadrante, 180 menos 150. Isso aí é o seno de 30 graus. E aí, pessoal, tem que olhar a tabela. O seno de 30 graus, ele vale
meio. 1 sobre 2, ou você pode botar 0,5 também. Tá certo? Então, fizemos aí o seno de 150 graus, tá? E aqui para fechar, trazendo aqui para vocês uma novidade, a relação fundamental da trigonometria, que é dada por isso aqui. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Tranquilo? Então, por exemplo, qual o valor do seno de x se o cosseno de x é 3/5? A relação é essa. Seno ao quadrado de x mais cosseno ao quadrado de x é igual a 1. Ele quer saber quem é o seno, se o cosseno é 3/5. Vou manter o seno aqui. Cosseno 3/5, só que está ao quadrado. Isso é igual a 1. Seno ao quadrado de x. 1. Pessoal, 3/5 ao quadrado é 3/5 vezes 3/5. 3 vezes 3, 9. 5 vezes 5, 25. Aí, como ele está somando, ele passa para o outro lado, subtraindo. 9 sobre 25, né? Tá, como é que eu resolvo 1 menos 9 sobre 25? Pego o 25, multiplico 1. 25 vezes 1, 25. 25 menos 9 dá 16 sobre 25, tá bom? E aí, pessoal, como aqui está ao quadrado, você vai jogar a raiz, tá certo? Vai ficar seno de x. Raiz de 16, 4. Raiz de 25, 5. Lembrando que como ele não falou qual é o quadrante, a resposta será mais ou menos, tá certo? Ah, Thales, mas se fosse no primeiro quadrante, aí era mais. Se fosse no segundo quadrante, aí era mais também. Se fosse terceiro e quarto, era menos, devido àquela regrinha que a gente já comentou, que o seno ele é positivo no primeiro, no segundo, negativo no terceiro e quarto. Bom? Então, se ele se falar assim, qual o valor do seno, se o cosseno, e estivermos no terceiro quadrante, aí ia ser negativo, porque no terceiro quadrante o seno é negativo. Tá certo? Muito bem, fechamos aqui esse bloco. Obrigado você que me acompanhou. Lembre de fazer um comentário, curtir e compartilhar. Um abraço, até a próxima.